Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos hoje terminar as 3 cartas de João, né? Então, o objetivo é que possamos estudar e meditar hoje sobre a terceira carta, né, do apóstolo João, fechando assim, na verdade, todos os escritos de João. Estudamos já no início o Evangelho, depois estudamos o Apocalipse recentemente, agora nessa sessão as 3 cartas que nós entendemos então que compõem os escritos do apóstolo João. Tem sido um tempo muito maravilhoso para nós, né? Porque João ele tem uma visão, e principalmente por ele ter escrito todos esses livros dele mais para o final da vida dele, ele passa a ter uma visão diferente do que eu acho que muitos de nós cristãos temos. Ele tem uma visão muito clara que ele foi amado, e por ter sido amado primeiro por Jesus Cristo, ele então pôde fazer tudo que ele fez. Lembrando que ele é o apóstolo que viveu mais anos, né? Então a gente entende que ele vai viver até depois dos anos 90 depois de Cristo, ou seja, ele caminhou provavelmente mais de 60 anos além da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo, da morte dele na cruz. Então foi alguém que pôde experimentar demais desse amor, teve uma comunhão muito grande com o Espírito Santo. A gente já vê lá no livro de Atos, logo no começo, o Espírito sendo derramado sobre eles ali, e Pedro e João fazendo obras maravilhosas, os mesmos milagres que Jesus fazia, eles passam a fazer também. Então, ou seja, João, além de ter sido uma testemunha ocular da vinda de Jesus Cristo, da encarnação do Verbo, né, de Deus vindo habitar conosco, tabernacular conosco, ele também foi alguém que experimentou da ação de Deus na vida dele grandemente, fazendo grandes milagres, grandes sinais. Ele viveu durante muito tempo ali na igreja de Jerusalém ainda, com Pedro, com Tiago. Depois eles foram dispersos e João vai terminar sua vida, como nós temos proposto aqui, na região de Éfeso, né, até ele ser deportado para a ilha de Patmos, preso, né, por causa do nome de Jesus Cristo, onde inclusive ele escreve o livro de Apocalipse. Então foi alguém que teve uma visão diferente. Eu até brinquei a semana passada, né, ou um dos últimos encontros, né, essa diferença dele e Pedro, né? Pedro era alguém que era o contrário, ele queria mostrar o amor dele para Cristo, né? João já é o contrário, ele se considera um discípulo amado, ele entendeu primeiro o amor que ele recebeu, e por ele ter recebido esse amor, ele então compartilha, e é o que ele tem feito nessas 3 cartas. Ele tem nos compartilhado sobre isso, sobre como o amor nos alcança, e ao sermos alcançados por esse amor, somos aperfeiçoados, nós conhecemos, nós passamos a entender a ação do amor na nossa vida, a ação que já não veio mais de nós, mas do Espírito Santo que agora nos habita, e nos capacita, e nos faz avançar, nos santificando, permitindo então que frutos desse amor possam ser agora compartilhados com outros irmãos. Principalmente nessa dinâmica do amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao nosso próximo. Esse é o cumprimento de toda a lei. Então a gente passa a ser capacitado nessa direção. Eu penso que a gente está saindo desse estudo muito nessa direção. Nós vimos, né, na primeira carta, em síntese geral, né, essa situação de permanecermos junto do nosso Senhor, para que por meio desse permanecer a gente possa conhecer cada vez mais o amor que nós recebemos, nós sermos aperfeiçoados nesse amor, para que por meio desse aperfeiçoamento a gente possa ir transformando a nossa forma de entendimento, a nossa forma de vida, a nossa forma de agora compreender que nós fomos chamados para compartilhar. Então tudo aquilo que nós recebemos agora nós compartilhamos. E inclusive ele faz um contraste contra os falsos mestres que caminham em direção oposta a isso. Então ele nos exorta muito nessa direção.
eu falei até que parece ser uma série de sermões feitos sobre o capítulo 15 do Evangelho de João, que fala da videira, né, a videira verdadeira, e de como nós devemos permanecer na videira, né, e o fruto, nós vamos perceber que o fruto desse permanecer vai ser o amor que a gente então agora recebe e passa a compartilhar com os nossos irmãos. Nós vimos na segunda carta ele ainda direcionando um propósito geral, né, para a igreja como um todo. Ele chama lá do termo senhora, né, que vai trabalhar muito os assuntos que foram trabalhados na primeira carta. A nível global, ele continua nos dando essa exortação de permanecermos, né, de caminharmos. E aqui nessa terceira carta nós vamos perceber que agora ele vai tratar de forma individual. E isso é maravilhoso, porque a gente percebe um tratamento coletivo, mas também um tratamento individual, muito parecido com o que um pastor faz. Um pastor, ele cuida do rebanho, mas se ele perde uma ovelha, ele vai atrás dela. Ele se alegra com uma ovelha também. Logicamente que essa alegria ela é completa no rebanho, no coletivo. Então, quando o corpo cresce, a alegria é completa, mas não dá para ter alegria completa e o corpo crescer se não há também um crescimento individual. Então esse tratar do coletivo, que é o que a gente viu até agora, como do individual, que é o que a gente vai ver nessa carta de hoje, é muito importante. Então, lembrando sobre a escrita da carta, a gente não tem uma menção clara, né? Mas de novo ele começa a carta com o termo presbítero, né? Inclusive, isso então nos direcionando para o mesmo escritor da segunda carta, e da mesma forma o final também, do versículo 13 ao versículo 15, a gente vai perceber uma saudação final muito parecida com a saudação da segunda carta. Então, mostrando que provavelmente o escritor da segunda carta é o mesmo escritor da terceira carta. E como falamos, né, no encontro passado, nós acreditamos essa escrita a João, a igreja primitiva acreditava, né, o assunto abordado tem muito a ver com o que João sempre tratou. Então, eu acho que não tem motivo para a gente não imputar também esse livro a ele, né? O próprio nome também da carta dá a indicação de que é ele, o apóstolo João. Então a gente segue nessa linha. Essa carta provavelmente foi escrita ou em Éfeso, ou eu também entendo que poderia até ter sido em Patmos também já depois, mas é naquele mesmo contexto do evangelho da primeira e segunda carta, né? Um evangelho, um cenário, ali da região da Ásia Menor, já com uma grande perseguição do Império Romano, muitas heresias já entrando na igreja, divisões também, né? Uns seguindo uma linha de provavelmente discípulos de alguém, outros de outros, muito parecido com o que era a cultura grega na época, né? A cultura grega se tinha essa situação, né, de você ter um mestre lá e as pessoas seguirem aquele mestre. O judaísmo também, né, não deixa de ser assim. Então, daqui a mesma forma, muita divisão já, né, e a gente não pode tirar, né, deles aí esse cenário que eles não tinham ainda uma escrita formada, principalmente no Novo Testamento. Já tinha o Antigo Testamento, que era inclusive a Bíblia que os judeus usavam, mas o Novo não. Principalmente em relação a esse redirecionamento que Jesus traz para o interior, que é outra coisa que essas três cartas nos mostram muito, né? A gente agora não olhar mais o que está por fora, mas olhar a partir de uma visão interna. Se a gente odeia, a gente já matou. Como Jesus disse no Sermão do Monte, o apóstolo aqui está reforçando isso. Então não é só um amor exterior, mas é um amor interior, é aquilo que eu nutro no meu interior, no meu coração. Então, eles não tinham isso de forma escrita, então era necessário que se falasse muito a respeito disso, tanto é que João investe bastante tempo nisso. Mateus, na própria aplicação do Sermão do Monte, vai fazer muito isso, né? Porque é esse redirecionamento que se tinha em relação à lei ao Antigo Testamento, né? Então, nós percebemos que o destinatário aqui é bem claro, ele cita o nome de Gaio, nessa direção que eu falei, né? Então, se ele tratou até agora, na primeira e na segunda carta, o contexto global, a igreja como um todo,
primeiro pensando nas igrejas ali da região da Ásia Menor, mas que também nos abrangiam, agora ele está tratando uma pessoa específica. E aqui a pessoa específica vai ser Gaio, que é isso, é o que eu falei há pouco, é a gente pensar no coletivo, mas a gente não pode perder o individual. O pastor vai pensar no rebanho, mas ele também vai pensar na ovelha. A alegria é completa no rebanho, mas ela começa na alegria da ovelha, do indivíduo. Então aqui a gente percebe muito essa questão. E ele vai tratar algo maravilhoso, porque ele vai fazer um contraste aqui, né, da fidelidade dos que andam na verdade. Gaio era um que tinha esse testemunho. Ele vai trazer isso também de Demétrio, que é outra pessoa que seguia os caminhos da verdade, andavam pelo nome de Jesus Cristo, em contraste com um possível falso mestre, Diótrefes, né? Que ele vai citar que é alguém que só pensa no seu interesse, na sua liderança, no seu ministério, ou seja, ele não está preocupado com as ovelhas, ele está preocupado com o seu pastoreio. Esse é um falso mestre, que busca os seus interesses, não os interesses do seu rebanho. Ele vai fazer muito esse contraste, e isso tem tudo a ver com o que a gente tem estudado, que é esse aperfeiçoamento no amor, porque o amor agora, quando ele é conhecido por nós e a gente entende que nós recebemos, ele é um amor de entrega. Ele é um amor que nos impulsiona a viver agora pelo pelo crescimento, pelo aperfeiçoamento do nosso próximo, e não de nós. Do rebanho crescer e não do pastor ser fortalecido. Então esse é o grande tema que agora ele vai tratar de forma individual. Então, começando aqui, nós vamos ler um capítulo só, vai ser uma aula só sobre essa carta, então nós vamos também segmentar aí a leitura. Mas antes vamos orar, pedir a orientação de Deus para que a gente possa absorver tudo dentro do Espírito, trabalhando nos nossos corações, na nossa mente, para que a gente possa ser moldado ao caráter do nosso Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos incentivar, o Senhor nos capacitar, o Senhor nos dirigir a estarmos diante da Tua Palavra. Muito obrigado pelo Senhor nos habitar com o Seu Espírito, que é quem nos dá discernimento, entendimento, que transforma o nosso coração no caminho da verdade, que nos mantém no caminho da verdade, que nos faz crescer nessa direção. Muito obrigado, porque tudo isso só foi possível pela obra vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio aqui a esse mundo, o Senhor se entregou em nosso lugar, pagou toda a dívida que nós temos. E por isso hoje nós podemos então desfrutar de tudo isso. Então a nossa gratidão por tudo isso. Mas mais uma vez pedimos, porque somos pequenos, somos necessitados da Tua ação, do Teu Espírito Santo trabalhando em nossos corações. Por favor, que o Senhor traga agora então luz ao nosso entendimento, traga discernimento daquilo que vai ser estudado e principalmente que isso transforme o nosso coração. Derrame sobre nós a graça que o Senhor já tem nos derramado, as Tuas misericórdias que já nos têm alcançado, que o Senhor continue a derramá-las sobre nós para que a gente possa caminhar na direção e na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, agradecidos no santo nome do nosso Senhor. Amém. Então, gente, nós vamos começar uma primeira porção, verso 1 ao verso 4. Então, terceira carta de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Então até aqui a palavra de Deus, né, nesse primeiro trecho. Nós começamos aí na segunda carta que estudamos a semana passada, o apóstolo declarando seu amor à igreja. E agora ele faz da mesma forma uma declaração de amor, mas agora para o indivíduo. Então ele ama a igreja como ele ama o indivíduo. E parece, gente, que isso é normal, mas não é. Porque tem muita gente que ama a igreja, mas não ama o inimigo. E não dá para dizer que ama a igreja, desculpa, o indivíduo, né? E não dá para dizer que a gente ama a igreja
se a gente não ama os indivíduos. Não dá para dizer que eu amo o Joaquim e não amo o Manuel, mesmo os dois fazendo parte da igreja. Então a gente ama todos que andam na verdade, aqueles que seguem o nome de Jesus Cristo, com acertos, com erros, eles agindo da forma que nós gostamos ou não, nós devemos amar. Então nós somos chamados hoje para um amar coletivo, mas também somos chamados para um amar individual. É isso que o apóstolo está nos trazendo aqui. Eu vou focar muito nisso. Vocês já perceberam que eu já falei várias vezes hoje. Coletivo e individual. Gente, essas coisas não dão para separar. Não dá. O corpo, ele é corpo. Ele faz parte... na verdade, o corpo ele é uma união de membros, né? Os membros se juntam para formar o corpo. Então não dá para a gente ter essa segregação. Uma mão falar que odeia a outra. Não tem como, senão o corpo inteiro não anda em amor. Então a gente vai focar muito nisso hoje, dessa questão coletiva e individual. E o apóstolo está nos deixando claro aqui que nós precisamos amar individualmente. Na verdade, amar, ter o cuidado, nos dedicar também de forma individual. Às vezes a gente quer trabalhar com 100 ovelhas, mas Jesus nos ensinou que se uma foge, nós devemos deixar as 99 para ir atrás daquela. Nós precisamos ter isso em mente, olhar para o global, para o coletivo, mas sem deixar perder de vista o individual, né? João vai nos deixar isso bem claro, e esse verso 2 aqui, ele já nos diz, o verso 1, ele já nos diz muito disso, né? No verso 2 ele traz algo maravilhoso, né? Que ele fala: Gaio, eu oro pela tua saúde física, para que ela seja tão vigorosa, tão boa quanto a tua saúde espiritual. Gente, a gente deve e pode orar para a nossa saúde física, mas será que a gente tem orado o suficiente para a nossa saúde espiritual? E olha o testemunho que João dá de Gaio. Cara, eu oro para que você tenha uma saúde física da forma que a tua saúde espiritual é forte. Isso é maravilhoso, né? Então, aqui eu acho que serve para a gente, fica aqui um incentivo para a gente pensar nisso. Nós podemos orar pela nossa saúde física, e João está orando pela saúde física de Gaio, mas, acima disso, orar pela nossa saúde espiritual, porque é por meio dessa saúde espiritual que nós vamos demonstrar o quanto realmente nós estamos caminhando, né? E o quanto nós estamos testemunhando. E ele vai falar isso no verso 3. Não é Gaio que falou para João que ele estava indo bem espiritualmente, não. É o testemunho que os irmãos deram de Gaio para João. Versículo 3 fala: eu recebi o testemunho do que você tem feito, da tua fidelidade no caminho da verdade, no caminho de Jesus Cristo. Eu acho que eu comentei com vocês já que nessa época aqui, no primeiro século, eles eram chamados aqueles do caminho, né? Que até porque Jesus era um caminho, o caminho, né? Não era um caminho, era o caminho. Então eles tinham esse título aí também. Então João recebe de outros irmãos um testemunho de que Gaio era alguém que era fiel, seguiu o caminho da verdade, seguiu o caminho de Jesus Cristo ali, ó. E aí João entende que a saúde espiritual dele é extremamente forte, é extremamente robusta, não porque Gaio falava, mas pelo testemunho que João recebia dos irmãos. E João no verso 4 declara agora: derrama a sua alegria sobre isso. E aqui, gente, é um negócio interessante, que ele usa o termo filho, né? João fala: eu me alegro em perceber que os meus filhos estão crescendo, estão avançando, estão fiéis ao caminho, né? E isso é importante a gente ter em mente, porque João, é o que eu falei no começo aqui dessa aula, João só está compartilhando aquilo que ele está experimentando. E quando a gente entende que a gente é filho, que nós não somos órfãos, que nós temos um pai perfeito, gente, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada. Por quê? Se a gente já confia, já acredita, já tem segurança em pais terrenos que são falhos, imagina isso
do nosso Pai Celestial, que é perfeito. E João, ao entender e ser alcançado por essa paternidade, e ele sabe que ele é um filho, e a gente vê ele falar que filho, nós vimos em outros livros, no Evangelho, falando filhinhos, ele compartilhava essa paternidade, ele tratava os seus filhos na fé como ele era tratado como filho por Deus. E a alegria de Deus a nos ver crescendo, caminhando, avançando, sendo aperfeiçoados nesse caminho é tão grande que é a mesma alegria que João sente aqui ao perceber o teu filho crescendo. É como um pastor olha para a tua ovelha e vê a tua ovelha vigorosa, forte, né? É a mesma dinâmica, ele se alegra. João aqui, ele nos dá uma direção que ele não está preocupado se o ministério dele está crescendo, né? Se o nome dele, nome de João, está ficando famoso, né? Como a gente vê muitos pastores hoje, que é uma igreja com 349 mil membros e faz de tudo para isso, para que o seu nome seja conhecido. Nós vamos falar muito disso quando a gente falar de Diótrefes, ao invés de olhar o crescimento do corpo ali, da ovelha, e se alegrar com isso, né? Então nós percebemos aqui um verdadeiro pastor, um verdadeiro pater, um verdadeiro pai, aquele que não olha se ele tem 1000 filhos, mas ele olha para os filhos que ele tem e se esses filhos que ele tem estão no caminho. Uma coisa que me intriga, né? Não culpo, mas me intriga, né? Um pastor que tem um filho desviado. Até porque eu corro o risco dos meus filhos se desviarem. Eu não sou pastor, né? Não é isso, mas não estou dizendo assim, a gente corre esse risco, né? Mas eu digo isso, e não quer dizer que todos os pastores não cuidem dos seus filhos, né? Mas muitos pastores mais preocupados com os seus ministérios, com a sua fama, com o seu crescimento, não olha para a sua própria casa e não vê a sua própria ovelha, sangue do teu sangue, se desviando, não crescendo, não sendo aperfeiçoados, porque está tão focado no ministério que esqueceu. Gente, isso não é errado. A gente vê na história homens de Deus que sofreram isso. Samuel foi um caso disso. O próprio Davi, que era um homem que tinha um coração conforme a vontade de Deus, se perdeu nessa direção. Arão sofreu. Não estou dizendo que é culpa deles, mas é só para a gente chamar a atenção. De novo, é uma exortação para a gente rever o nosso interior, rever se o caminho está certo, né? Eu falo para vocês, no meu caso não é a igreja, mas é o meu trabalho, é que muitas vezes eu deixo de discipular meus filhos por causa do trabalho, e isso tem me machucado e me feito repensar muito, porque o trabalho vai ficar, mas os filhos estarão na eternidade, e nós já podemos trazer a eternidade para os nossos filhos. Que isso possa ser um chamado para a gente, que isso possa ser um chamado para mim. De novo, eu tenho 3 filhos, 2 adolescentes, um que tem 10 anos, e é um desafio, e é uma coisa que a gente precisa trazer em mente, né? Que fique essa exortação para a gente. Eu trouxe aqui, só para continuar, algumas possibilidades para a gente saber quem era Gaio. Eu penso que a gente não vai conseguir saber, mas só para vocês terem como mente, alguns Gaios que foram citados na Bíblia, né? Eu até ouvi uma pregação uma vez sobre essa passagem que o pregador falou assim: ainda bem que Gaio não era papa, porque senão o nome dele ia ser Papagaio, mas ele não era um papa. Mas falando então de trechos onde a gente percebe, né, a aparição do nome Gaio, nós vemos em Atos 19, 29, né, quando Gaio e Aristarco numa confusão que existe ali na região de Éfeso, eles são arrebatados ali, né? Eles foram no lugar de Paulo. Na verdade, eles foram pegos, né? Não foram arrebatados, eles foram pegos no lugar de Paulo, porque era Paulo que eles queriam, mas pegaram os dois. E ali eles citam que essa passagem cita que aquele Gaio era um macedônio, né? Já se a gente avança um pouco no livro de Atos, nós temos no capítulo 20, do versículo 2 no versículo 4, né, nós vemos um outro Gaio que aparece, e aqui ele dá o termo Gaio de Derbe, que era outra região. Macedônia é na região ali de Corinto, aquela região um pouco mais para cima.
E Derbe já é uma região aqui da Galácia, né? É Galácia? Acho que era da Galácia, Antioquia, agora não me fugiu, mas ali mais para baixo ali, né? Perto de Listra, até uma das primeiras, a primeira viagem de Paulo missionária passa por lá. Então nós vemos o Gaio de Derbe. Então um é da Macedônia, outro é de Derbe. Isso também não pode ser até ser o mesmo que talvez alguém viu, sabe aquele Gaio que mora em Derbe, né? Que nem eu sou de São Paulo, mas estou em Valinhos. Sabe o Fabrício lá de Valinhos? Não quer dizer que eu sou de Valinhos, mas... porque alguém pode falar também, lembra do Fabrício de São Paulo? É a mesma coisa, assim, parecido, mas não quer dizer, ou pode ser diferente também, pode ser que tenha um Fabrício em Valinhos, um Fabrício em São Paulo. Pode ser que tinha um Gaio na Macedônia e um Gaio de Derbe, ou mesmo, né? 1 Coríntios também a gente vê, e aqui provavelmente deve ser o Gaio macedônio, porque é em Corinto, né? Corinto é na região da Macedônia, e nós vemos um outro Gaio, que é lá em Roma, não é em Roma, é em Corinto também. Esse Gaio deve ser o macedônio também, porque ele aparece na carta de Romanos, não é que é em Roma, ele aparece na carta de Romanos, e provavelmente Paulo escreveu a carta de Romanos em Corinto, então ele escreveu provavelmente da casa de Gaio. Então nós percebemos aqui prováveis 2 Gaios, ou até esse mesmo Gaio que estava em local diferente. Por isso que eu digo, não dá para a gente ter uma clara, mas também penso que isso não faz diferença para a gente assim, né? E outra coisa, a gente não pode esquecer que essa passagem essas passagens que eu citei, né, em detrimento ao que João estava escrevendo, provavelmente já tinham se passado 30 anos. Pode até ser que seja um outro Gaio, que nenhum dos dois aqui, porque já se passou muito tempo. Lembrando que naquela época os cristãos fiéis, os que estavam no caminho, eram perseguidos, muitos eram mortos, então não dá para a gente também garantir que viveu 30 anos. Poderia ter vivido, assim como o próprio João estava vivendo muito tempo, ou não. Mas assim, só para vocês verem que às vezes é legal a gente pegar, quando está estudando um texto assim, e procurar na Bíblia outras passagens, né, que falam de pessoas, assim, para a gente tentar entender um pouco do contexto aí, tá? Avançando agora do verso 5 ao verso 8, nós temos assim: Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. E é, pois, nosso dever receber com hospitalidade os irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então aqui nós percebemos já no capítulo 5, né? Gaio provava sua fidelidade pelas suas ações. Não era alguém que ficava falando, eu sou fiel, eu tenho fidelidade ao caminho. Não, ele não falava, pelo contrário, as pessoas sabiam que ele era fiel pelo que ele fazia, e pelo que ele fazia em favor dos irmãos. Não é o que ele fazia, e a gente tem que tomar cuidado, porque tem coisa que até parece que é a favor dos irmãos, né? Mas existem alguns sofismas nessa direção, quer dizer, algumas coisas que parecem verdade, mas que na verdade não é, né? Eu estou prestando um culto para abençoar os irmãos, mas na verdade eu estou fazendo um culto para me promover, né? Isso não é uma fidelidade propriamente dita. Ou mesmo, né, eu vou receber alguém aqui na minha casa para ter alguma coisa em troca. Isso não é fidelidade, né? Fidelidade é quando a gente faz as coisas em favor de alguém, e aqui ele fala do termo desconhecido, ou seja, principalmente para um desconhecido, porque esse desconhecido eu não sei nada que ele pode me dar em troca. Então se eu estou fazendo algo por ele, eu estou fazendo realmente pelo verdadeiro amor, que é o amor da entrega. E eu penso que o termo desconhecido aqui tem muito a ver com missionário, né? Não que o termo é o mesmo, mas eu digo assim, desconhecidos que provavelmente eram missionários que chegavam ali na região para falar do nome de Jesus Cristo, eram desconhecidos de Gaio, mas que ele tratava eles com hospitalidade. Então nós vamos perceber aqui do versículo 5 ao versículo 8 muito isso, né? Muito do apoio à obra missionária, que é um fruto do nosso aperfeiçoamento no amor, como também a hospitalidade, que é outro fruto, né, desse amor sendo aperfeiçoado em nós. E Gaio está mostrando aqui isso, né? Ele atuava em favor desses irmãos
que eram desconhecidos dele, mas que estavam proclamando o caminho da verdade, estavam proclamando o nome de Jesus Cristo. Então ele era fiel, né, a respeito disso. De novo, o testemunho não vinha dele, versículo 6, era eles que falavam a toda a igreja desse amor de Gaio, né? E aí João, né, sabendo disso, né, e acreditando, porque o testemunho não vinha de Gaio, vinha do próprio irmão, incentiva ele. Esse é o caminho. Continue a ajudá-los em caminhos naquilo que eles precisam nas suas viagens, né, e na viagem que eles estavam fazendo, para que eles possam continuar a missão. A gente hoje, né, se a gente for pensar no campo missionário, nós temos uma estrutura bem legal, muitas agências missionárias, muitas igrejas que apoiam missionários, então suportam, mesmo à distância. Então o missionário vai lá para a África, mas a gente consegue hoje suportar um missionário que está na África. Gente, naquela época não dava, era muito difícil. Eles precisavam contar com a hospitalidade, com a generosidade, com a fidelidade dos irmãos que estavam lá, que moravam lá, que tinham sido alcançados já pelo Evangelho e já caminhavam no caminho de Jesus Cristo. Não tinha essa suportação que nós temos hoje. Então Gaio, por exemplo, ele tinha uma ação fantástica, porque ele era quase que uma agência missionária naquela época. Ele era um ponto, né, de suportação para esses missionários. E João fala, continua, envia eles, né? Só que ele fala um negócio mais legal, que isso é agradável a Deus. Gente, Deus está vendo. Tem recompensa melhor? Às vezes a gente quer fazer as coisas para ser recompensado aqui. E todas as recompensas que a gente receber aqui, nós já recebemos. Agora essa não. Essa é algo que chega como aroma suave e agradável ao Senhor. Ele lá no céu está vendo e está se agradando disso. A alegria no céu. É quase como naquela conversa de Satanás com Deus sobre Jó. Você viu meu servo Jó? Aqui Deus devia estar falando, você viu meu servo Gaio? Ele é demais, fala sério. Demais que eu digo, eu estou honrando, ele era demais porque Deus estava com ele, o Espírito Santo o capacitava. Mas não é lindo isso, gente? Imagina Deus lá do céu falar, isso é agradável para mim, eu recebo isso com... Né? A gente fica até emocionado, né, de saber. Imagina você um dia, por meio de uma hospitalidade assim, que não é divulgada para os outros, que você recebe um missionário, você suporta, você ajuda na missão, Deus lá do céu recebendo isso com um sorriso largo. Eu falei, eu me agradei desse meu filho, esse meu filho está agindo com amor. O fruto que ele está mostrando agora é o fruto desse amor que está, né, permanecendo, né? Isso é maravilhoso, né? No capítulo 7 ele deixa claro, e aqui também já a gente entende, né, que é um tempo de muita missão. Nós vimos isso com Paulo fazendo isso, outros irmãos, essas viagens missionárias que eles faziam, versículo 7, em nome de Jesus Cristo, para proclamar o nome de Jesus Cristo, verdadeiros heróis na fé, gente, de novo, heróis na fé. Você sair da sua zona de conforto e para um lugar que você não sabe. De novo, hoje nós temos missionários que são apoiados, suportados por igrejas ou agências. Naquela época o cara saía na fé. Eu vou chegar naquela cidade, o que eu vou comer? Sei lá. Quem vai me atender? Sei lá. Onde eu vou dormir? Sei lá. Eles acreditavam no nome de Jesus Cristo. Era a fé. Você saía assim, né? Então, não era assim, eu vou sair com garantia. E ainda no próprio versículo 7, João ainda fala, eles não receberam ajuda nenhuma dos gentios. Então eles foram sem ajuda, ou seja, é tipo quando Jesus mandou os 70 lá, né? Vai, só leva lá a bolsinha de vocês e esquece, vocês vão chegar na cidade, vocês vão ser atendidos, vocês vão receber, se não for, você sacode o pé. É aquela fé que vem do Senhor. Por isso, então, que eles estavam necessitando de ajuda dos verdadeiros filhos, porque eles iam chegar nessas cidades, esses missionários. Ninguém ia receber eles, a não ser os filhos. Aqueles que entenderam a responsabilidade de fazer parte do corpo hoje, de apoiar aqueles que estão proclamando o corpo, proclamando o nome,
proclamando a verdade, proclamando Jesus Cristo. A gente precisa entender isso. Hoje nós somos membros do corpo de Jesus Cristo. E nós precisamos entender a nossa responsabilidade. A maior infantilidade, eu falei isso de novo, gente, vou falar. A maior infantilidade nossa hoje na igreja é um pastor que tem que ir lá na frente falar que você adora a Deus com os seus dízimos e ofertas. Maior infantilidade. Eu sei que eu vou ser criticado por isso, até pastores vão poder me criticar, mas é infantilidade. Porque quando a gente entende a nossa responsabilidade como filho, não tem mais dízimo não. A gente põe todo o nosso recurso na mão de Jesus Cristo para fazer o que Ele quiser. E eu estou falando isso porque eu também sou... Eu preciso pensar e começar a meditar na minha hipocrisia. Porque nós precisamos entender que nós fazemos parte de um corpo e agora nós somos responsáveis por esse corpo. Se vier um missionário bater aqui na minha porta, eu deveria recebê-lo e dar tudo o que eu posso para ele. Não só 10%. Não só uma ofertinha missionária para eu ter a minha consciência afagada. Eu dei 5% do meu rendimento para a obra missionária. Pô, é importante? Lógico que é, mas não por isso. É pela responsabilidade que nós temos como corpo. Essas pessoas, elas saem da zona de conforto, largam o convívio familiar, largam a segurança de um lar, de uma alimentação para sair pelo mundo proclamando o corpo, proclamando o nome de Jesus Cristo. Nós temos que ter essa maturidade e somos imaturos. Eu não digo por vocês, eu digo por mim, porque eu sou imaturo sobre isso. E nós precisamos avançar. Eu saio daqui hoje com uma martelada na minha cabeça. Vocês sabem que quando eu fico nervoso, gente, é porque quando eu mesmo estou vendo as besteiras que eu estou fazendo. E agora o Espírito Santo falando no meu coração aqui agora. Você entendeu, cara? Você faz parte de um corpo. Vocês têm que ser responsável por esse corpo. Olha o que o apóstolo falou para vocês no começo. Não dá para ter a alegria do todo se você não tem a alegria da ovelha. Não dá para a gente ser feliz se a gente vê um missionário em necessidade. Ou nós não podemos ser felizes. Se a gente está feliz vendo isso, é porque o amor não foi aperfeiçoado em nós, porque nós não entendemos o amor que nós recebemos. Porque quando a gente recebe, a gente vai olhar. E é triste. É triste, eu não sei vocês, estou falando, olhando para o meu coração, me bateu uma tristeza agora, porque, gente, uma coisa vocês têm que entender, tá? Eu estou compartilhando a palavra de Deus aqui com vocês, mas muitas vezes o Espírito está falando para mim, falou, olha, tá vendo? Você tem feito isso? Né? E também é uma tristeza assim, uma coisa que olha como o Espírito é maravilhoso, né? Olha como ele trabalha no nosso coração. Mas você fala, eu estou falando isso para você se aperfeiçoar no amor. Isso é o aperfeiçoamento, tá vendo? Você não tem feito, não tem problema. Não olha para o passado, vamos olhar para o futuro. O que você pode fazer a partir de hoje? Não fica com esse peso, que saco, eu não consigo. Não, vamos olhar para frente. Gente, eu estou compartilhando algo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração agora. Eu estou abrindo meu coração para vocês porque o Espírito Santo está fazendo isso agora comigo. Calma, não olha para agora, vamos olhar para frente. É isso, é a gente se aperfeiçoar. Olha uma aplicação prática do aperfeiçoamento no amor. É ele trazer uma verdade para a gente entender isso e começar a aplicar isso para as nossas vidas. Que a nossa oração possa ser essa, para a gente também ter esse entendimento de poder compartilhar. Porque um filho, ele precisa entender que existe responsabilidade. No versículo 8 ele vai falar isso. É dever. Olha o que ele fala. É nosso dever receber com hospitalidade. Né? Então, nós devemos entender que somos responsáveis. Paremos com essa discussão. Vou dar 10%, devolver 10%. Não se trata nem de devolver. Se trata de pôr tudo, 100% na mão de Deus. Deus é tão maravilhoso que, gente, uma coisa eu tenho certeza, dificilmente ele vai falar, dá 100% para mim para eu usar na obra. Ele vai dar alguma coisa para a gente fazer, mas a gente tem que começar. Né? Primeiro, não é só devolver, não. É entender que é tudo dele. Senhor, a minha vida é tua. Toma ela aqui nas minhas mãos e leva. Agora a gente é tão imaturo. Quem tem, olha, devolve os 10% como adoração. Adoração é a gente dar nossa vida por Jesus Cristo. Isso é adorar a Deus de verdade. E é triste, porque a gente não faz. Eu estou falando, eu vou até me acalmar aqui, porque é triste não saber que eu não tenho feito isso. Só que a gente fica nessa barganhinha. Entrega um culto para ele de domingo. Entrega 10%, porque a gente não quer entregar o todo. Porque o dia que a gente entregar o todo, eu não sei o que eu vou entregar. Ele que vai determinar. Ele que vai dizer o quanto tem que ser entregue. Não só de recurso financeiro,
mas de tempo, de vida, que a gente possa ter esse entendimento, né? Porque é dever nosso, é dever, e quando a gente faz isso, a gente passa a ser cooperadores. E não dá para ser filho se você não quer cooperar com a obra, se você não quer cooperar com o corpo. Versículo 9 ao versículo 12. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Gente, desculpa mais uma vez a forma com que eu falei, é que realmente eu estou sendo ministrado aqui no meu coração. Essa bronca está sendo para mim, tá? Perdão por ter falado de forma grosseira. Verso 9. João agora cita Diótrefes, né? Que é o oposto do que a gente vê de Gaio, do que a gente vai ver de Demétrio. Se Gaio hoje ele tem um amor aperfeiçoado, a ponto de darem testemunho de que ele anda em fidelidade, em amor e serve o corpo, serve os irmãos, Diótrefes não. Diótrefes ele vai na direção oposta, que é a direção do mundo, a direção de Babel, que é aquela direção do egoísmo, do egocentrismo, do eu, a minha vontade, o meu desejo, as minhas conquistas, é totalmente oposto. Ou seja, se o caminho de Cristo vai para essa direção, essa direção da grande prostituta, né, de Babel é a outra, que é a Diótrefes faz parte, né? Então a gente vê isso, né? No próprio versículo 9, é alguém que gosta de ser importante, está preocupado com títulos, está preocupado se é apóstolo, se é mestre, se é diácono, se é presbítero, né? Alguém que gosta de ser importante. Essas coisas são muito boas, desde que aplicadas corretamente. Mas a gente sabe que tem muitos que hoje estão muito mais preocupados com o título do que com a função, do que com o propósito, do que é aquele chamado. Ele não gosta de dividir sua fama, ele quer ter só ele, por isso ele não recebe ninguém na sua... Né, Diótrefes não recebia ninguém, eles mandavam lá cartas, líderes, não deixavam nem chegar perto, lógico, isso vai afastar, né? Vai confrontar, né, essa liderança dele, né, dele querer só ele ser o cara, por isso ele não recebia os missionários, né? No versículo 10 nós percebemos que ele falava mal dos que andavam na verdade. De novo, porque você fala de uma posição de amor e o cara vai de uma outra direção, ele vai falar, não, aquele cara lá é um viajandão, porque só fala besteira, você não vai querer ser confrontado. Quando você é confrontado e não quer ter um coração de transformação, você vai para o ataque, você vai falar mal, você vai desconstruir a ideia do outro. E a gente viu que isso acontece durante toda a história, Jesus já falou isso, não dá para ser luz e trevas, ou você é um ou você é outro. E quando você é trevas, você não quer deixar ninguém acender a luz. E aqui é o caso. E você fica falando mal, não deixa acender a luz, não deixa eles falarem, então eles são maus, né? Ele era tão assim, uma pessoa tão ruim, que tinha na igreja dele irmãos que queriam receber esses missionários, que queriam compartilhar desse amor, ele não deixava, inclusive expulsava, né, aqueles que assim o faziam, ou seja, era alguém do mal, né? Era alguém do mal, um falso mestre, que a gente tem estudado, aí vimos na primeira carta e na segunda, né, um falso mestre, literalmente. Aqui eu acho que João está dando nome às pessoas. E eu acho interessante isso, porque na verdade isso já surgiu desde o começo, e a gente então entende que essa região aqui era a região de Éfeso, né? E Paulo já tinha dito isso 30 anos lá atrás. Olha que coisa interessante, no capítulo 20, versículo 28 a 31 do livro de Atos, olha o que Paulo diz. Cuidem, só um contexto rápido aqui, Paulo já estava indo para Jerusalém, ele passa ali em Mileto, ele não consegue ir para Éfeso, então ele chama lá os líderes de Éfeso para se despedir deles. Então ele está fazendo um discurso lá, de despedida para esses líderes de Éfeso, e olha o que ele fala.
versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os seus discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Então, ou seja, Paulo já predizia que isso ia acontecer 30 anos lá atrás, né? E realmente estava acontecendo aqui com Diótrefes. Mas João continua aqui, no próprio versículo 10, dizendo, olha, eu vou ali e vou chamar a atenção dele sobre isso, né? E isso é um incentivo para a gente, né? Porque nós não devemos passar. Primeiro, aliás, a gente lembra que na igreja de Éfeso, eles testavam muito isso. A gente viu isso na carta de Apocalipse para a igreja, né? Que fala, ó, vocês se desviaram do meu primeiro amor, mas vocês são fiéis, vocês testam os falsos mestres para saber se são ou não. Então, isso é importante. Eu penso que isso veio dessa ação de João na vida deles. De João falando, não, nós não podemos se curvar a isso, nós não podemos deixar essas pessoas, né, proclamar, nós temos que falar a verdade. E hoje nós também somos chamados para isso, porque quantos Diótrefes não tem na igreja hoje, gente? Quantos? E nós precisamos estar atentos. E como é que a gente pode perceber Diótrefes? Por exemplo, pessoas que acham que a igreja é deles e não de Cristo, só a vontade deles vale, só eles são importantes, eles querem fazer de tudo, né? Não deixam que ninguém vá nas suas igrejas, porque senão, né, podem ser confrontados e a sua liderança ser afetada, ou um nome ficar mais famoso que o deles. Então, qualquer pessoa que chega lá não deixa falar, né, não deixa nem que os seus membros se interajam com outros membros. Eu já vi muito disso. Ou você vem aqui nessa igreja ou você não vem. Não dá para você ir em várias. Mas a gente devia ir em várias igrejas, meu, com todo respeito. Nós fazemos parte de um corpo. Lógico que é importante a gente ter uma igreja para a gente congregar e crescer nela, lógico, mas a gente deveria também ir em outras igrejas, ouvir outros pastores, receber outros missionários, porque fazemos parte da igreja universal, da igreja católica de Deus, aquela igreja que é toda ela. Se bobear, a gente está fazendo igual Diótrefes, expulsando alguns aí que vêm para a gente não ser confrontado. E isso é um sinal de Diótrefes, de que deve ser combatido, de um falso mestre, de quem anda, né, no mal. Inclusive no verso 11 ele vai dar muito disso, ele fala, cara, não imita isso, não imita o que é mal, imita o que é bom, porque não tem jeito. Se você vem de Deus, se você viu e conhece a Deus, você vai imitar, você vai fazer o que é bom. Então você vai querer procurar pessoas que imitem o que é bom. Em contrapartida, se você não tem o Espírito, não vem de Deus, não conhece a Deus, não conhece seu amor, você vai ser mal. Diótrefes nos mostrava aqui que não conhecia a Deus, ao contrário de Gaio, que era alguém que era alcançado dia a dia pelo Espírito, portanto era alguém que deveria ser imitado. Como também no verso 12 ele vai falar de Demétrio, que é outro testemunho maravilhoso. Um testemunho muito parecido com o de Gaio. Era alguém que andava na verdade, também andava na verdade, não pelo que ele falava, mas pelo testemunho que João recebia de outros irmãos. Então ele vai fazer esse contraste para ele. Fala, ó, não olha para Demétrio, não olha para Diótrefes, olha para Demétrio, porque Demétrio também tem um bom testemunho. Eu dou bom testemunho dele, a verdade dá bom testemunho dele, a igreja dá bom testemunho dele, Cristo dá bom testemunho dele, então segue a ele. Então ele está falando, olhe para as pessoas, sempre mostrando, e mais uma vez, gente, não por meio do que a pessoa fala, mas do testemunho que a gente vê de outros irmãos sobre ela, principalmente nos momentos mais críticos. Então é importante a gente ter isso. A gente imitar irmãos, Paulo fala, né, nas cartas, sede meu imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então pessoas que imitam a Cristo são pessoas que a gente deve olhar para que a gente possa, né, seguir. E por que de Cristo? Porque Cristo é o próprio Deus em pessoa, em humanidade. Então é a pessoa que a gente vai olhar para ser imitadores. Então ele vai falar disso. Agora, só para a gente fechar esse termo, no capítulo 19 do livro de Atos, do versículo 23 ao 29, a gente até leu uma parte antes, tem lá um Demétrio, que era ourives.
Ourives era quem trabalhava com ouro, e ele foi um dos responsáveis pelo tumulto que aquele Gaio lá que a gente leu no começo ali, ele foi junto com... nossa, me fugiu o nome do rapaz que estava com o Gaio lá. Eles foram pegos lá para aquela confusão. Então Demétrio foi o cara que causou a confusão. Era alguém que seguia Artemis, né, que era a deusa ali da época de Éfeso, né? Era alguém que vivia do comércio sobre Artemis, né? Não dá para saber se é o mesmo Demétrio, mas é interessante, porque na passagem aparece Demétrio e aparece Gaio, da mesma forma que nessa carta tem Demétrio e Gaio. Mas vamos imaginar, de novo, não dá para confirmar, mas vamos imaginar que fosse, né, o mesmo Demétrio e o mesmo Gaio. Gente, tem uma lição maravilhosa, que é uma lição de transformação. E eu estou falando isso porque, indiferente de ser ou não, muitas vezes a gente vai ver situações assim. Pessoas que eram idólatras de outras religiões se curvando diante da verdade de Jesus Cristo. Então, você imagina se Demétrio era o mesmo. Esse Demétrio que um dia foi artífice, que cuidava das coisas do templo de Artemis, agora era alguém que andava na verdade. Olha o poder de transformação que o Evangelho traz. E Paulo viveu isso, né? É a mesma coisa aqui. De novo, né, não dá para saber se é o mesmo, mas imagina se fosse. E principalmente, né, você imagina Gaio, que foi alguém que foi agredido por Demétrio e agora está falando, ó, segue ele como exemplo, imita ele. Imagina o poder de perdão que precisava de haver em Gaio para isso, né? Mas eu estou falando isso para a gente entender, às vezes, como o Evangelho é uma loucura, gente. A gente, às vezes, acha... Por que é loucura para a gente? Porque a gente está acostumado com coisas naturais. Mas, na verdade, o Evangelho é sobrenatural. E eu queria que a gente saísse disso também. Que quando a gente vai sendo aperfeiçoado no amor, nós passamos a entender essa ação sobrenatural do Evangelho na nossa vida. E, por fim, do versículo 13 ao versículo 15, para a gente terminar... tenho muito a lhes escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-los em breve e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhes enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Então nós percebemos aqui uma saudação final da mesma forma, ou muito parecida com a forma da segunda carta, né? A saudação da segunda carta. Então, de novo, mostrando que provavelmente o escritor é o mesmo. Né? Eu já expliquei lá essa questão da pena, de escrever do face a face, então era bom quem não viu a segunda carta ver lá, né? Porque essa questão do face a face é interessante. Aqui ele fala, né? Ele termina com um termo diferente, a paz seja com você. E gente, hoje, eu queria que a gente pensasse nisso também, o maior apontamento, se estamos sendo aperfeiçoados no amor hoje, é o quanto nós temos tido de paz. A paz vai ser um termômetro pra gente medir, né? Porque quanto mais cheio do Espírito a gente está, mais paz a gente tem. Não é à toa, né? A gente tem muitas igrejas hoje que ainda terminam a paz, desejando essa paz. É quase que assim, você só vai conseguir ter paz com plenitude do Espírito Santo, não tem jeito. Então é quase que desejando que o Espírito te encha, né? E é mais ou menos nessa direção, né? Que a paz seja com você, que essa paz que só o Espírito te traz, no entendimento e no aperfeiçoamento do amor, te acompanhe por hoje e por todo sempre. E isso é maravilhoso. E, gente, para nós também, que a gente possa olhar sobre isso. Quando nós estamos vivendo em paz, é um belo sinal de que o Espírito está nos enchendo, principalmente quando as coisas ao nosso redor estão um caos. Se a coisa ao nosso redor está um caos e nós estamos em paz, é que Deus está trabalhando grandemente nas nossas vidas e aquela saúde espiritual que a gente falou no começo está bem trabalhada, bem aguçada. Isso é importante a gente ter, né, em mente. E aqui uma coisa, se ele estava falando na segunda carta de forma global, é a saudação global, aqui ele trabalha também ainda individual, né? Saúde um por aí. Saúde um por um, né? Mostrando mais uma vez, que é o que eu falei de propósito dessa carta. Nessa carta tem alguns propósitos interessantes, né? De hospitalidade, de missões, né? De como a gente deve viver para os outros e não para a gente.
e principalmente dessa questão do coletivo e do individual. Mais uma vez aqui dando para a gente essa conotação, que devemos viver num corpo de forma coletiva, mas nunca esquecendo a pessoa, o indivíduo. Se a gente vai hoje numa igreja de 1000 membros, provavelmente a gente não se relaciona com 800, 900 membros dessa igreja. Só se relaciona com alguns. E é um incentivo para a gente começar a abrir um pouco mais a nossa mente para se relacionar mais, né? Porque é importante e é um dos sentidos dessa carta. Então, gente, era isso por hoje. Terminamos assim os 5 livros escritos por João. Espero que vocês tenham gostado, que isso possa trazer transformação ao nosso coração, que a gente possa permanecer na videira verdadeira que é Jesus Cristo, porque somente permanecendo vamos entender o que nos foi dado, as bênçãos que recebemos, principalmente pelo amor e pela salvação de Deus, podendo então ser aperfeiçoados nesse amor, e sendo aperfeiçoados nesse amor, vamos poder então compartilhar, vamos poder então abençoar da mesma forma, porque agora não somos mais nós, mas o Espírito agindo abundantemente em nossa vida, e isso vai trazer frutos que vão beneficiar o nosso próximo e também vai mostrar realmente o quanto nós estamos entendendo e amando a Deus acima de todas as coisas. Amém? Foi muito bom estar com vocês, e a semana que vem a gente começa então no novo estudo. Eu vou orar terminando e a gente se encontra então no próximo. Muito obrigado, papai, muito obrigado. E eu gostaria nesse momento aqui de pedir perdão pela nossa falência, infelizmente, não tem outra palavra. O Senhor trabalhou os nossos corações hoje, o Senhor trabalhou o meu coração, e é muito maravilhoso isso. Muito obrigado pelo Senhor aperfeiçoar o nosso amor. Peço perdão pelos nossos irmãos que também possam estar passando por isso, e que a gente caminhe na verdade, que a gente comece a entender que a nossa vida inteira pertence ao Senhor, não é só uma parte dela. Que a gente se entregue em corpo, em alma, em espírito, em recursos, em tempo, em tudo ao Senhor. Por favor, Espírito Santo, nos alcança nessa direção, nos dirige, transforma o nosso coração. Peço isso por mim, peço para cada um dos nossos irmãos, também peço por uma semana que a gente possa caminhar nessa direção, no crescimento, no amadurecimento, e que o Senhor seja cada vez mais o dono da nossa vida. Por favor, nós entregamos o nosso tudo nas tuas mãos, te agradecendo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.